Olá, muito prazer estar com você em mais uma edição do Culturando, o nosso podcast do canal TV Câmara, em que falamos de cultura, falamos de espaços culturais, de pessoas que promovem a cultura, que trabalham pelo engrandecimento da cultura em Macaé. Essa tarefa às vezes tão árdua, né, que é promover cultura de qualidade e promover espaços que franqueiem a cultura aos munícipes macaenses. Hoje eu estou recebendo Gilberto Alves, do Grupo Teatral Acto e também da Rinha das Artes. Gilberto, prazer em ter você aqui no Culturando. Obrigado, Silvio. Prazer enorme meu, mais uma vez, poder falar de cultura para o público e ajudar a fortalecer essas fronteiras da cultura em Macaé. Rinha das Artes, a gente vai falar do Grupo Teatral Acto, da Rinha das... Mas a Rinha das Artes é um local emblemático, né, Gilberto? Eu diria que é um local emblemático, muito bem localizado, sim, no sim. coração da cidade de Macaé, mas que traz em si uma história que totalmente anticultura. E acabou aquele espaço ali que já foi anticultura, que já foi um espaço criminalizado numa certa época do Brasil por conta da briga de galo, acabou se tornando um espaço cultural muito importante, né, muito pulsante para a cidade. Eu até prefiro, se você me permite, fazer uma pequena correção. À Eu não vontade. diria anticultura, né? Porque toda forma de manifestação de um povo é cultura, mesmo quando isso é ruim. A briga de galos, por muito tempo verdade, na história foi do uma Brasil, cultura, foi uma uma cultura cultura. É muito verdade, grande. é Então a gente verdade. tem que fazer esse ajuste. Só que é daquelas culturas que, como muitas outras, foram aos poucos sendo abandonadas, dado o desuso, nível de né? agressividade, né? De violência que aquilo promovia, violência com os animais. Então, hoje, e alguns anos atrás, isso deixou de ser uma prática saudável, uma prática desejável no contexto da sociedade brasileira como um todo, no mundo, né? Então, Certo. essa é a história. Então, a Rinha, realmente, você fala assim, quando a gente vai escrever, fazer o storytelling da Rinha, é muito engraçado e todos admiram muito, porque é justamente isso, esse espaço que foi um espaço dessa cultura questionável, vamos dizer assim, né, ganha um fôlego, ganha um novo horizonte com uma cultura voltada para teatro, dança, música e diversas outras manifestações que a gente faz dentro do Centro Cultural Rinha das Artes. Legal. Esse grupo que está lá, que começou, que pegou essa bandeira de ocupar aquele espaço, porque foi uma ocupação mesmo, isso começa em 2009, né, Gilberto? 2009. O Grupo Teatral Acto, né, que todo Fátima mundo... Jorge. Fátima Jorge, Oscar Lélio, Jorginho de Paula, Sim. e mais os outros que vieram junto com a gente. Meu querido Tadeu, irmão do Ivanir Santos, não sei se você conhece, assim, uma figura importante no Rio de Janeiro, importantíssimo movimento negro no Brasil. Babalorixá, Ivanir dos Santos. Irmão figuraça. dele, morava em Macaé, nós juntos fundamos o Centro o Grupo Acto. Certo. O Grupo Acto, Silvio, não sei se você sabe, faz 38 anos, fez 38 anos agora em maio deste ano. É o grupo com maior longevidade na cidade. Evidentemente, junto conosco tem o Modir Vitorino, com o Grupo Tema, que é pouco veiculado, o Grupo Tema, mas o seu Grupo Tema, que vem da época de Ricardo Meirelles e outras pessoas que faziam teatro na década de 60 em Macaé. Mas o Grupo Acto, sistematicamente, durante os 38 anos, vem trabalhando na cultura em Macaé. E é uma história muito grande, muita parte dela a gente nem se lembra mais, mas muitos momentos riquíssimos. Pra você ter uma ideia, a gente vem fazendo cultura em Macaé desde Bicho Velho. Desde Alcides Ramos. E numa época que fazer cultura, como a gente fazia, batia na porta do prefeito e disse: Alcides, olha, a gente está fazendo uma peça lá, o senhor pode ajudar a gente? Aí ele ligava para o saudoso Videlmo: Videlmo, tanto ele quanto o Silvio, né? O pessoal do Grupo Acta vai passar aí, dá uma ajuda para eles aí. Aí Videlmo fazia um cheque, a gente saía lá com um cheque e ia fazer cultura. Hoje o processo é bem diferente, né? Muito diferente. As leis e as balizas que limitam o uso do dinheiro público complicam bastante. A história política do Brasil, a história econômica do Brasil, diante de tantos atos de corrupção, fez com que todo o ambiente negocial brasileiro, quando se fala em serviços públicos, fosse extremamente complicado. Não sei se você sabe, eu sou um especialista em corrupção, é uma das minhas disciplinas, eu faço doutorado em corrupção. E conheço um pouco dessa trajetória, acompanhei boa parte dessa trajetória, inclusive como funcionário da Petrobras na época do Petrolão.
Acompanhei, estive muito perto daquelas coisas, vendo aquilo. Mas, assim, hoje, este ano, graças ao governo Lula e a Jandira e a Benedita, se fez um novo marco da cultura, principalmente tirando o ambiente da cultura, ou a concorrência, entre aspas, da cultura, do conceito de uma empresa de mercado normal. Então, a ideia é uma simplificação para que os fazedores de cultura possam ter acesso mais facilitado à cultura. A gente precisa ter, no Brasil, eu penso, Gilberto, o advento de uma política da economia da cultura. É isso. Porque a cultura é um mercado econômico pungente, pulsante, movimenta uma nota fabulosa. E as pessoas não têm noção e veem o investimento em cultura sempre como gasto e não conseguem... Como custo, né? Como custo, não conseguem entender o quanto que ela gira de dinheiro. Eu vejo, por exemplo, recentemente, toda aquela celeuma que se deu no Rio de Janeiro com o show da Madonna, e foi provado matematicamente que cada R$1 investido pela Prefeitura do Rio de Janeiro gerou outros R$7, R$8. Com o advento agora das leis Paulo Gustavo e da lei Aldir Blanc, a FGV fez uma pesquisa no Brasil e provou que para cada unidade monetária investida em cultura com essas leis, foi capaz de gerar 6,1 unidades. 6,1 unidades. Ou seja, 6 vezes esse valor é multiplicado no mercado. Então, quando se fala em economia da cultura, está se falando de um ambiente extremamente robusto hoje no Brasil, assim como com uma perspectiva muito grande. Não sei se você sabe, mas nos próximos anos o governo federal vai colocar a quantia de 5 bilhões de reais por ano dentro da cultura. Isso com todos os projetos de lei que estão sendo criados, com toda a democratização da cultura, porque nós estamos falando dessa situação. O governo como grande alavancador, mas promovendo a democratização da cultura. Dando recursos, os recursos sendo capazes de abrir espaços, manter espaços, fazer produções e com isso dar acesso à população à cultura, que com isso a gente começa a inaugurar também um grande advento de democratização social, né, da democracia social. Existem dois termos que a gente usa muito hoje nesse ambiente, que se chama a democracia da cultura e a democratização da cultura. Não sei se você capta um pouco desse movimento, mas a gente está criando 2 movimentos muito fortes no Brasil. Quando se fala em democracia cultural, nós estamos falando dos... Diversificação. Não, né? Ainda não. É diversificação, mas é abrir os espaços de decisão das políticas culturais, da gestão dos recursos culturais, da fiscalização dos recursos culturais para a sociedade. Então, a gente inaugura na cultura fortemente um advento que começa em 1994 com o nosso querido Fernando Henrique Cardoso. Não sei se você sabe, quando ele começou a criar os conselhos de cultura, que era parte do processo de democratização e de criação de um modelo econômico liberal ou neoliberal, em que você cria as agências, os conselhos, como um processo participativo da regulação dos ambientes econômicos na sociedade, né? Então, hoje, quando a gente tem conselhos, fóruns, fundos de cultura, e tem recursos sendo colocados e potencializando esses ambientes da cultura, é uma forma de você criar uma democracia cultural em que todas as pessoas ganham força, robustez para discutir esse mundo da vida cultural e fazer as transformações que a cultura precisa. E, consequentemente, como a cultura é tudo que nós fazemos, né? Como a gente disse aqui no início, acaba que você está reestabelecendo uma nova ordem social, inclusive, se a gente pensar mais profundamente. É incrível. Certeza. E quando se fala da democratização, da democratização da cultura, é justamente essa possibilidade de que todos os espaços, todos os ambientes, os recursos estejam a serviço da cultura, mas de maneira mais abrangente de como era antes, por exemplo, com a Lei Rouanet, que foi por diversos anos extremamente questionada, porque servia muito pouco e não fazia essa democratização da cultura como se gostaria. Você tocou num ponto agora aí que eu me debato muito, essa questão
da Lei Rouanet, que é uma ferramenta, um mecanismo de renúncia fiscal para fomento de iniciativas culturais. Você tem uma formação em captação de recursos. E eu fico me perguntando, às vezes, como é que é tão difícil captar recursos no Brasil, rapaz? É muito difícil. O ambiente de captação de recursos no Brasil, principalmente por lei de incentivo, ela acontece por uma certa desconfiança do empresariado. O que é isso, Silvio? Que é meio absurdo. O empresariado, para ele fazer a renúncia fiscal, ele tem que declarar quanto ele ganha. Ao declarar quanto ele ganha, ele vai saber quanto ele vai poder participar. Isso. Ele tem um teto, né? Até tantos por cento do imposto devido. Essa declaração é sempre o calcanhar de Aquiles. As empresas têm que estar muito justas, muito certas, muito corretas para poder fazer esse tipo de declaração, para estar segura, porque você está abrindo para o governo praticamente quem você é, apesar que ele sabe muito, e hoje com o ambiente de regulação que nós temos e com a tecnologia que nós temos, mas a sensação que eu tenho é que quando ele lança a mão de uma renúncia fiscal, ele joga um spot de luz em cima dele, né? Ele joga um facho de luz em cima dele. Porém, é assim, todos os grandes players que hoje atuam no mercado, nesse mercado cultural, como você vê, Bradesco, Itaú, Bradesco, Vivo. Bradesco é um grande incentivador Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce. Bota muita grana em projeto cultural. Mas vamos pegar especificamente o caso do Bradesco. O Bradesco é um grande patrocinador. Mas onde é que o Bradesco está? Nos grandes eventos. Sim, nas capitais, basicamente. E principalmente nas capitais. Então, o Bradesco começa diferente um pouco da Petrobras. Vou explicar um pouquinho por quê. A Petrobras interioriza mais, né, ela multiplica mais. Como ela tem um impacto muito forte nas comunidades onde ela atua, ela acaba por uma compensação indo a essas áreas e colocando. E quando você fala de banco, por exemplo, o banco não tem o mesmo nível de impacto de uma Petrobras. Entende? Impacto social, impacto ambiental. Lógico. Né? O Bradesco vai preferir 1 milhão de vezes fazer um balé em São Paulo, por exemplo. Pois é, de botar 300 milhões num Circo de Solé, que foi o grande escândalo que a gente teve no Brasil. Você se lembra, né? Que o Circo de Solé captou um recurso enorme, mas cobrava 350 reais de ingresso. Então, a Lei Rouanet servia para poder servir esses grandes players, mas os players não abriam os seus espaços de participação, ou seja, não havia uma democratização. Então, você pega um Circo de Solé riquíssimo, rodando o mundo todo, vem aqui no Brasil, capta 10 milhões para o Bradesco, garante toda a sua permanência aqui, continua cobrando o mesmo nível de ingresso que cobra em qualquer lugar do mundo. Disponibiliza uma cota mínima lá de contrapartida. E vai embora. Mas o Bradesco, por outro lado, associa seu nome a um dos maiores circos do mundo, um dos maiores, né, players de cultura do mundo, que é o Circo de Solé. Então, existe essa coisa que a Lei Rouanet sempre fez, pegar as grandes marcas do mercado, associar com grandes players de cultura, e eles estavam bem. E daí não existia a tão sonhada democratização. A Lei Rouanet passa por transformações. Junto disso vem outros, PRONAC, que mudou, vem a lei Aldir Blanc, vem a Lei Paulo Gustavo. E, por incrível que pareça, o advento da Lei Aldir Blanc, que foi a lei emergencial, aconteceu no momento mais inusitado que se esperava, né? Um governo de direita contra a cultura. Em meio a uma pandemia. E no meio de uma pandemia. Então, o que foi uma salvaguarda para essa classe, mas surgiu num ambiente mais hostil à cultura. Olha que paradoxo. E neste momento, eu sempre falo isso, gosto de frisar, nesse momento se inaugura um novo momento, um novo território cultural, um novo momento cultural no Brasil. Temos que agradecer aqueles guerreiros que propuseram. Jandira Fegali, Benedita, foram pessoas guerreiras mesmo, que defenderam a sobrevivência desses fazedores de cultura, mas que ao mesmo tempo instituíram um novo ambiente para isso. E aí a gente vê essa democratização efetivamente acontecendo. Você pega uma lei Aldir Blanc, como a que vai ter em Macaé, como está tendo no estado, que ela atinge o interior do Brasil mais longínquo. Por exemplo, Quissamã, Carapebus, cidades pequenas, com pequena população, têm direito a um recurso
para fazer cultura com apoio do Estado. Muito bacana. E, ao mesmo tempo, acho que isso vale a pena ser frisado, e a gente está falando do financiamento da cultura, né? Mas, ao mesmo tempo, desse bojo todo, vem a institucionalização e a institucionalidade da cultura. Porque, a partir do governo federal, começou a se criar o Sistema Nacional de Cultura. E, de certa forma, com a obrigação de que todos os municípios que quisessem participar dos recursos federais da cultura tinham que institucionalizar a sua cultura com Conselho de Cultura, Fundo Municipal de Cultura e Plano Municipal de Cultura, o famoso CPF da cultura. Tem que ter. É obrigatório. Se não tiver conselho, não tiver fundo... Isso. Não roda. Não roda. Ainda está rodando, tá? Mas a promessa do Ministério da Cultura é que para o próximo ano, e já seria a partir deste ano, os municípios que não estiverem regular no seu sistema de cultura não vão participar das verbas da cultura. Isso é muito importante. Vamos voltar a falar da rinha, mas antes de falar da rinha... empolgante, você viu? Porque antes de falar da rinha, a gente falou aqui de captação, de política nacional de cultura, de lei Rouanet, né? E aí eu fico pensando no seguinte, isso é macro, né? É macro, mas eu queria, numa escala reduzida, trazer isso aqui para o nosso microcosmo, para a nossa cidade, com o seguinte... Está na hora da cidade ter uma lei de renúncia fiscal em nível de ISS, não, para a cultura? Porque, só para quem não entende, nós temos um mecanismo federal, que é a Lei Rouanet, em que aquele que aporta um capital a título de apoio a um projeto cultural pode descontar do imposto de renda que ele tem a pagar, a pessoa jurídica. Temos uma ferramenta em nível de Estado, que é a lei do ICMS, que aqueles pagadores de ICMS podem praticar a renúncia fiscal até um limite do imposto a pagar. Algumas cidades no Brasil têm leis municipais escoradas no ISS. Exatamente. Silvio, eu falo respirando muito profundamente, que é uma das maiores brigas que a gente tem ainda em Macaé. E algumas cidades no Brasil têm, mas eu preciso falar um pouco antes, assim, que ainda existe, Silvio, uma resistência muito grande do poder público quando se fala de processo participativo da gestão e do orçamento público. É um paradoxo enorme com o que a gente está instituindo no Brasil em termos de participação. É um paradoxo bem antes, porque mesmo fora do ambiente da cultura, educação, saúde... Todos têm um modelo parecido com o que se institui na cultura, como o sistema de saúde. Quer dizer, sem conselho de saúde em Macaé, ele não concorre a verbas federais para a saúde. A educação é a mesma coisa. Esse é um modelo de participação, de gestão participativa, como eu disse, que surge lá em 94 com o Fernando Henrique Cardoso. Sim. E que veio engatinhando, acontecendo aqui e acolá e tal. Para a cultura isso não existia. A cultura firmou pé e está trabalhando nesse sentido. Mas eu te digo assim que parece que o ambiente público no Brasil ainda tem muito medo ou se sente incapaz de fazer um processo participativo da cultura. É uma dificuldade muito grande. Que é difícil? Nós temos cidades na nossa região aqui que não conseguiram instituir o CPF da cultura e que não conseguem ter cultura, o Conselho de Cultura, e muitas vezes é falta de liderança e de vontade do poder público, especificamente do prefeito. Que não conseguiu, na minha opinião, no meu entendimento, entender a dimensão deste processo para a comunidade. Então, assim, hoje, o poder, na maioria da cidade, o legado que os nossos dirigentes pensam em termos de políticas públicas é deixar a obra. Mas não deixar um ambiente preparado para uma gestão participativa, que o povo esteja envolvido, que o povo possa participar efetivamente da gestão pública, que é um modelo moderno, um modelo para o futuro, para a sustentabilidade de uma sociedade. Os nossos dirigentes políticos ainda estão muito na ideia do que eu faço. E como diz eu faço, eu sei. Então, muitas vezes você vai ver um político de todas as regiões, e não vou dizer que é uma exclusividade macaense, sendo um cacuete político no Brasil, diz assim, eu fiz isso assim, eu vou fazer aquilo. Dificilmente você vai ver o pronome nós.
Entendeu? Existe uma personificação, uma personalização muito grande. É um certo egoísmo, um narcisismo político que faz com que as pessoas queiram ser exclusivamente protagonista dessa história. Elas só esquecem que elas vão embora. Elas duram 4, no máximo 8 anos. E a sociedade continua. Então, no momento que você pode potencializar a sociedade, a comunidade, você vai ter uma robustez muito maior na gestão pública, na participação, no desenvolvimento e nos resultados que no final, quem são os principais beneficiados são os próprios munícipes. Isso que o Gilberto está falando é um pouco parecido, assim, eu faço uma analogia. Imagina o seguinte, imagina que num lugar, numa cidade longínqua, distante, um governo decida construir um teatro, um belíssimo teatro, um teatro de grande porte para 1.200 pessoas, uma coisa grandiosíssima. Vai lá e constrói um teatro com um tapete vermelho, com frisas acabadas com tinta dourada, uma coisa fabulosa. Mas imagina que nessa cidade não tem um grupo teatral sequer para desenvolver atividade qualquer. Imagina que nessa cidade você não formou ao longo dos anos o hábito de se apropriar do espaço cultural. De consumir cultura. De consumir cultura. Então esse teatro não será um teatro, ele será paredes e poltronas. Mas ele não será um teatro, porque a essência do ser teatro não está na edificação pura e simplesmente, está numa cultura que é implantada, cativada e alimentada. Quando você não tem uma cultura, quando você não tem um hábito cultural, você não tem uma cultura de fazer cultura, de promover cultura e de estimular a cultura, os aparelhos se perdem, então, se esvaziam. Ele não serve em algum momento para a manifestação cultural daquele território, onde aquela grande obra foi construída. Então, os grupos, as manifestações, os artistas locais, eles não vão se sentir prestigiados por estar naquele espaço. E ele cria... Isso se eles existirem. Se eles existirem. E eu vou te dizer que até certo ponto existe, porque é da natureza humana a manifestação da cultura. Você vai encontrar um grupo de música ali, um grupo regional ali, uma pessoa que pinta lá, uma pessoa que você sempre vai ter essa forma de manifestação, por menor que seja uma comunidade, porque é da natureza humana. Essa manifestação cultural, artística, tá certo? Mas aquele ambiente que foi criado, como você muito bem exemplificou, nem sempre vai ser um ambiente em que as pessoas vão se sentir inseridas. E isso é muito sério. Você tocou num ponto importante, porque recentemente, numa conversa com uma autoridade política e cultural, ele me falou exatamente assim: eu estou começando a entender que o que a sociedade, a classe artística como um todo precisa é de fomento. Eu falei assim, que bom que você está se conscientizando disso. Porque se o poder público não entender que mais do que trazer espetáculos do Rio de Janeiro, grande espetáculo, ele está promovendo uma globalização e uma culturação, né? A culturação, ou aculturamento, como queira dizer, ou em que a sociedade se apropria do que é externo e esquece do que é interno. Isso é o advento da globalização, tá certo? Então é uma globalização em que os grandes espetáculos do Rio de Janeiro é que vão valer como valor cultural, mas o jongo, a roda de samba, isso não vai valer como cultura. Isso é esquecido como cultura. Certo? Então não adianta, se você não for capaz de criar esses ambientes de cultura espalhados por toda a comunidade, ou seja, prestigiar o que hoje se discute muito da cultura, os territórios da cultura. O que são os territórios da cultura? Eu tenho lá no Lagomar uma manifestação de hip hop, de um grupo que se reúne e vai para a praça. É a manifestação daquele território. O poder público, né, quando olha para essa cultura no sentido simbólico, vamos dizer assim, como a gente diz, tem que olhar para aquele espaço e entender que aquele território ele precisa ser preservado e garantido como cultura, porque dali muitas coisas vão surgir. E a própria ascensão da sociedade. Porque a gente tem que acreditar muito forte no poder curativo para a sociedade da cultura, tanto quanto da educação. Não é isso? Tanto quanto a educação, a cultura.
como sendo capaz de ascender um povo de uma situação. Os movimentos hoje no Brasil como todo, os movimentos das favelas no Brasil, é uma demonstração clara que é tirar o povo de uma condição de marginalizados e dizer assim, não, nós somos protagonistas da história e no primeiro momento somos protagonistas de nossa história. Se a gente for reconhecido e não for relegado, a gente vai dizer para que a gente veio. Protagonistas com o que temos de melhor. E ainda do que temos de melhor. Então, é uma... Nossa, Silvio, a conversa é muito longa, mas é Com muito certeza, legal, muito longo. O assunto com certeza. O assunto é gratificante. Quais são os projetos que a Rinha está tocando hoje? Então, o que tem pelo futuro aí, a Rinha das Artes? Então, primeiro, esse entendimento. A Rinha das Artes é um espaço do Grupo Teatral Acto, que a gente trata como um projeto, né? Isso. O Grupo Teatral Acto é mantenedor do Centro Cultural Rinha das Artes. Então, certo. Hoje, o que o Grupo Teatral Acto está fazendo primeiro é potencializar-se economicamente. Certo. O que é isso? Durante essa trajetória nossa de 38 anos, boa parte desse tempo, talvez 34 anos desse período, nós somos um grupo amador. Um grupo que fazíamos teatro, fazíamos cultura, pelo nosso interesse, pela nossa manifestação, não tínhamos uma visão dessa economia cultural, não estávamos inseridos nessa economia cultural e produzindo emprego, produzindo dinheiro, buscando sustentabilidade, não tínhamos. Então a gente teve que praticamente rever a nossa postura. A partir do momento que eu me aposentei, depois de 33 anos de Petrobras, o Luiz Cláudio Lelê se aposentou do antigo bancário, né? Santander, e nós então começamos a inaugurar uma nova visão. Só que a gente tem que corrigir 34 anos. 34 anos que a gente vamos fazer tal peça. E ela fazia, não tem dinheiro, junta, faz um ratatá, fazemos espetáculo. Era assim que a gente fez muitas vezes, né? Hoje não, hoje a gente tem, hoje, por exemplo, nós éramos voluntários. O ambiente cultural hoje já não está cabendo mais tanto no voluntariado. Tem que profissionalizar o negócio. Tem que profissionalizar. As pessoas não querem mais fazer sem receber dinheiro. As pessoas estão se dedicando a isso. Antes nós fazíamos como diversão. Hoje é mais do que diversão. É um ambiente profissional, é a economia da cultura circulando e as pessoas estão buscando nisso um ambiente de trabalho. Então a gente precisa rever nossos valores. Porque para resgatar esses novos estudantes, essas pessoas que estão chegando no mercado, a gente tem que ter um ambiente que acolha, mas que também dê retorno para eles. Que crie espaço para que eles possam produzir, que possam gerar, mas nós temos que fazer isso antes. Então, por incrível que pareça, mas talvez não, como a gente é da área de gestão, em 2021 nós sentamos, fizemos um planejamento estratégico em dezembro de 2021, repensamos todas as nossas práticas, tudo, desde organização até o nosso relacionamento público. Por exemplo, o que eu estou fazendo com você aqui agora é importantíssimo para esse novo ambiente, esse novo momento nosso, tá no nosso planejamento estratégico, né? Então a gente não perde essas oportunidades, porque entende que elas são importantes para o grupo, e estamos recriando esse ambiente com as nossas estratégias, buscando pontes de financiamento, buscando formação, que é importante. Todos os cabeças do grupo, eu, Luiz Cláudio hoje, o Wilson, que é o nosso secretário, estamos nesse ambiente de formação. Acabamos de passar por uma formação com o Instituto Éclos do Rio de Janeiro. Durante 9 meses recebemos uma consultoria para melhorar a nossa gestão interna. Apesar de eu ser um especialista em gestão, mas santo de casa não faz milagre, por incrível que pareça, essa é uma situação também. Mas tivemos esses 9 meses. Estamos nos inscrevendo hoje num novo ambiente de capacitação. Eu estou fazendo pós-graduação em Economia Circular e Sustentabilidade, né? Luiz Cláudio estudando fortemente a questão de captação de recursos, que é um momento importantíssimo. Estamos buscando recursos para reformar a Rinha. A Rinha também não tem um conforto dos melhores, né? Para dizer assim, as pessoas vão à Rinha e vão ter um ambiente confortável para assistir um espetáculo teatral. É muito mais um teatro de poeira, um ambiente de teatro de arena. Ele serve muito bem para algumas manifestações. Uma manifestação teatral que a nossa praia não é. Por exemplo, os sambas lá da Rinha são espetaculares. Os forrós que eu estava fazendo na Rinha são espetaculares. Agora, quando a gente vai para um ambiente teatral, já exige um pouco mais de sofisticação. Uma outra estrutura, né?
né? Um outro mais, uma estrutura. Então a gente está pensando, está trabalhando nisso. Acabamos de fazer uma pequena reforma na Rinha. No ano passado concorremos demais por recursos públicos, inclusive. Você deve ter acompanhado que eu fiz uma apresentação na Câmara Municipal lá para falar com os vereadores sobre recursos para a Rinha, que não funcionou, que não foi possível, mas a gente continua batalhando nisso, tanto na esfera municipal, quanto estadual, quanto federal. A gente precisa dar uma nova cara para o grupo, uma nova cara para a Rinha. E aí, nós hoje estamos fazendo parte de um pontão de cultura do estado do Rio de Janeiro. Nós já somos um ponto de cultura, não sei se você sabe disso. O ponto de cultura é um ambiente que se estruturou desde 2003, com o primeiro governo Lula, que se chamou Programa Cultura Viva, se transformou num programa de cultura no Brasil. Nós, desde 2013, nós somos ponto de cultura, com o projeto Acto Comunidade. Nós agora entramos no edital que eu escrevi junto com a galera, e entramos num pontão de cultura com recurso considerável que a gente ganhou, dividindo para 5 grupos. Inclusive, dia 12, agora, segunda-feira, a gente vai ter uma reunião com os pontos de culturas de várias cidades do Rio de Janeiro, que vão vir à Rinha para a gente fazer uma grande reunião juntos, né? E aí, esses 2 projetos hoje estão nos sustentando. Além disso, nós estamos em projetos com grandes players, entramos em projetos Petrobras, entramos em projetos de Transpetro, estamos entrando em outras frentes, participamos da Lei Paulo Gustavo, Paulo Gustavo aqui em Macaé, conseguimos colocar 4 projetos aqui em Macaé, participamos do Estado, não fomos tão felizes, mas tudo bem, faz parte do aprendizado. Nós estamos numa nova escalada. Nós temos, por conta do nosso planejamento estratégico, nós temos nossa missão, nossa visão bem definida, temos os nossos projetos estratégicos sendo trabalhados. Estamos agora na produção de 4 espetáculos, inclusive um para um ambiente empresarial, que é o que a gente vinha também reclamando há muito tempo, que com todo o nosso potencial a gente não tinha um produto para as empresas, em geral, tanto de Macaé como de outras cidades. Estamos trabalhando em 2 projetos que ganhamos na Lei Paulo Gustavo aqui de Macaé, que são 2 espetáculos teatrais, os 2 escritos por nós, que já estão em produção, tá certo? E estamos fazendo um curso livre de teatro e fazendo também preparando uma apresentação teatral. Então, para esse ano, nós temos 4 projetos teatrais sendo feitos, né? Você falou do curso livre de teatro, eu ia te perguntar exatamente isso. Tem uma preocupação do grupo também com formação de jovens? Nós somos pioneiros. É um foco? Nós somos pioneiros nisso aqui. Bem antes de ter o curso de teatro público de Macaé, a gente da IMART, a gente já dava formação. Então, hoje a gente tem um curso livre de teatro acontecendo na Rinha, focado especificamente para a interpretação. Mas, assim, é uma coisa que a gente reclama, mas também não tem muito a reclamar, a gente tem que se preparar para a diversidade mesmo, mas o próprio poder público se tornou um grande concorrente nosso quando se trata de cursos. O poder público tem hoje na escola em Marte um curso livre de teatro grande, mas com outra estrutura, porque tem professor. E o curso técnico profissionalizante. E o curso técnico. A gente acha que a secretaria só deveria ter o curso técnico. E deveria deixar os fazedores de cultura explorar esse mercado de cursos livres, que na verdade é uma preparação. Para você ter uma ideia, o nosso curso de teatro ali da Rinha é o que mais colocou alunos dentro do curso técnico da IMART, justamente por uma preparação de toda a nossa experiência de 38 anos. Então isso é inquestionável. Mas a gente está nesse curso livre de teatro. A gente está voltando também com o nosso projeto, um projeto que era o queridinho nosso, chamado Sábado em Cena. Não sei se você chegou aí a algum desses eventos. É um sarau cultural que a gente tinha mais de 10 anos que a gente produzia ele. E a gente deu uma parada no ano passado, porque a gente precisava dar uma repensada. Estamos retornando com esse projeto nosso. Estamos retornando com o nosso projeto forte de teatro, que é a nossa cara, que é o Acto em Cena, que é onde a gente bota os nossos projetos. Mas o mais importante, né, nós estamos, na semana passada, entramos numa plataforma de doação de uma startup em São Paulo e estamos lançando nos próximos dias a nossa estrutura de doação para a gente garantir a sustentabilidade do grupo, porque isso é vital. Então, estamos nessa. Se a gente tiver bons dinheiro, a gente consegue fazer os nossos projetos bem feitos, ainda consegue incentivar outros projetos.
Mas eu diria que assim, o mais importante, a Rinha está aberta, a Rinha tem pelo menos uma atividade por semana. A gente entende o aparelho, o equipamento Rinha das Artes como um aparelho importantíssimo para a cidade no que se trata de cultura. Hoje, em Macaé, nós temos o Sindipetro funcionando como teatro, apesar de não ser a sua vocação teatro, mas está lá, o espaço está sendo aberto pelo teatro. A Bárbara começou a fazer esse trabalho, as pessoas adotaram. Bárbara, querida amiga Bárbara. Ela abriu esse espaço muito positivamente, as pessoas começaram a ocupar, que é um espaço mais confortável, mais tranquilo. Com a ausência do Teatro de Macaé, ficou a Rinha das Artes e o Sindipetro servindo como os espaços de teatro em Macaé. Né? Só que espaços franqueados, né? Mais ou menos, eu diria que o Rinha é o mais franqueado, porque a gente trabalha com um preço popularíssimo. Né? A nossa filosofia do Grupo Acto e da Rinha das Artes é que aquele espaço, apesar dele pertencer ao Grupo Teatral Acto, ele é um espaço do território macaense de cultura. E do estado como todo, como vem gente de tudo quanto é lugar fazer apresentação ali na Rinha, de música, de teatro, de dança, de shows, disso, aquilo, outro. A gente tem um trabalho que acontece lá uma vez por mês com a produção do Charlinho, você deve conhecer, o Arena da Música, que é um espetáculo maravilhoso. A gente recebe inúmeros, ao longo do ano, inúmeros músicos de altíssima qualidade. Macaé Combura. Agora veio o Mariano, como é que é? Sérgio Mariano, não, eu esqueci o primeiro nome dele. O César Camargo, o filho? Não, Pedro? o outro, não, é um outro, que é um dos maiores arranjadores do Brasil hoje. A gente já recebeu músicos da Ludmilla, músicos do Djavan, grandes músicos que estão hoje no show business do Brasil, que vem para cá fazer workshop e tocar música de altíssima qualidade. Então, esse é o ambiente que a Rinha se serve. Além disso, a gente recebe lá a Secretaria de Educação, muitas vezes para fazer suas manifestações, como há 15 dias atrás tivemos lá um festival de música, tivemos uma contação de histórias que a Prefeitura faz, recebemos o nosso querido amigo Dornier, muitas vezes com os eventos da Secretaria, com o evento da Secretaria, a própria Secretaria de Educação do ano retrasado para cá, usou sistematicamente a Rinha para os seus projetos finais da EMART. Então, a Rinha é um equipamento valiosíssimo. Precisa, e se você me permite aqui, de uma ajuda muito forte. A verdade é essa, né? Só com os recursos que a gente tem, a gente não consegue manter um espaço de 600 metros quadrados, né, com todo o tamanho que ele tem. No ano passado, esse ano, quando a gente pediu para concorrer aquela verba lá na Câmara Municipal, foi com o intuito da gente fazer um upgrade na Rinha. Entendendo, Silvio, que às vezes a dificuldade é exatamente essa, entendendo que o investimento que o poder público faz para a Rinha retorna ao poder público. Isso é fundamental. A gente não consegue ainda sensibilizar o prefeito e a própria instância pública, assim como a gente fez com a Câmara, apesar que a Câmara não trabalha com dinheiro, ela trabalha às vezes com alguns pedidos também ao Executivo, né? Mas entendendo o seguinte, trabalhar equipamentos de cultura como Raízes de Aruanda, do nosso amigo Dengo, Cien H2, da nossa amiga Dilma. Centro Cultural Rinha das Artes e outros espaços de cultura como esse, é potencializar a cultura macaense cada vez mais. Então, quando o poder público se presta a ir lá e fazer uma intervenção e ajudar, ele só está ajudando a cultura em Macaé, não está ajudando só o grupo. Você entende? Com certeza, com certeza. E aí, naquela dimensão que a gente falava lá do entendimento público, da importância deste legado, passa muitas vezes por isso, por não entender. Então eu fui ao prefeito, pô, preciso de uma intervenção lá na Rinha, me ajuda, ali é um prédio grande. Aí ele falou, Gilberto, vamos ver como é que a gente consegue fazer, procura lá meu procurador, procura o procurador. Eu não precisava de nada, sabe o que eu precisava? Que ele pegasse a secretaria de obra dele e falasse assim, leva uma turma lá de umas 15 pessoas lá pela Rinha. Dá uma ajeitada lá. Dá uma penteadona lá bonita, para ficar legal, agradável, e vai funcionar. Quanto custa isso para o poder público? De Macaé, com o orçamento que a gente tem. A gente não consegue ter, nessa que já foi prática no passado, um convênio. Hoje, Macaé tem muito mal convênios de trabalhos sociais, mas convênio de cultura não tem.
Se nós tivéssemos, e outros grupos em Macaé tivessem um convênio com a prefeitura... Uma subvenção, por exemplo? De uma subvenção para executar a ação cultural, 10 mil, 15 mil, 20 mil reais por mês, nós faríamos uma festa. E não é um grande dinheiro, não, é um dinheiro e sabe basicão, o que mais, né? E sabe o que é mais importante quando a gente está falando disso, Silvio, que também entra naquela dimensão do entendimento da grandeza que é essa participação, é que na hora que que o poder público potencializa esse grupo, ele se desonera um pouco dele mesmo ter que fazer. Com certeza. Você entendeu? Pô, você sabe, tua irmã Agnes faz lá o festival de jazz. Sim. O poder público de Macaé, com certeza, ele ganha em termos de repercussão para a cidade quando ela organiza um evento daquela magnitude. Claro. Então, quando o poder público vai lá e participa daquilo, ela está, de certa forma, Agnes, senta aqui, faz isso, que isso é muito bom para a cidade. Ao fazer isso, eu estou botando 1.000 e estou ganhando 6. É muito bacana, porque... Você entendeu? É o poder público chamar a parceria para tocar o negócio da cultura, fazer a cultura acontecer, na mão de quem tem expertise, porque também tem essa questão, Gilberto. Ainda tem isso. Quem tem a capacidade e a expertise de fazer. Mas o meu custo, o custo meu, é infinitamente mais barato do que o custo do poder público, com empregados próprios. Eu consigo trabalhar numa condição muito mais tranquila do que o poder público e com uma desoneração muito menor. Se eu falo assim, poder público, me dá 20 mil reais por mês, se o próprio poder público for fazer tudo que eu faço, gastaria 100. A gente não tem dúvida disso, tem. Porque os processos são outros, né? A dinâmica é outra, envolve funcionário, diferente. hora extra, carro, condução. Não, eu faço isso brincando. Você faz isso muito rápido. E essa é a mágica. Estou muito empolgado de falar isso, né? Que eu tenho estudado muito isso, né? Estou fazendo um curso na UFBA de agentes democráticos da cultura. Professores, doutores, mestres estão dando aulas incríveis para a gente sobre essa questão do contexto cultural. Estou no 6º módulo amanhã, tenho o 7º módulo, 8º módulo amanhã. Você tem que ver o conteúdo que nós estamos absorvendo, quem a gente está ouvindo falar disso, né, do que é esse ambiente da cultura. São pessoas magníficas, grandes doutores, mestres falando sobre isso e nos ensinando isso, o quão grande é esse ambiente e o quanto o poder público pode potencializar um município, um estado nesse sentido. E eu vou te dizer, a nossa secretária de Cultura do Estado, a Daniele Barros, está fazendo nesse sentido um excelente trabalho. Mas eu vou te dizer que os secretários de cultura dos municípios do estado do Rio de Janeiro não estão fazendo da mesma intensidade. E não estou nominando aqui, eu estou dizendo assim, do comportamento médio. Certo. Tá certo? Poucas cidades, aí eu vou dizer que eu destaco hoje no Rio de Janeiro, talvez 2 cidades que estejam fazendo um movimento cultural muito forte, muito pujante. Niterói, Petrópolis. Estão na vanguarda. Estão na vanguarda. Procura ver o que essas cidades estão fazendo. A fórmula não é muito complicada, entendeu? Procura ver o que essas cidades estão fazendo. Dá para replicar em outras cidades também? Tranquilamente. Guardadas aí as particularidades? Por exemplo, o programa Cultura Viva, que é um dos exemplos disso, Silvio, é um programa que nasceu lá em 2003, no governo Gilberto Gil, né, na gestão Gilberto Gil na cultura, que ele entendeu exatamente a dimensão que é pegar os fazedores de cultura, aqueles que estão ali, de manga arregaçada há alguns anos, e dizer assim, vem cá, senta aqui, vou te ajudar, vou te apoiar, e vai fazer a cultura. E a cultura no Brasil fez isso, começou a crescer incrivelmente. E também, Gilberto, porque com isso você contém o êxodo, né? Você contém o êxodo dos camaradas sair lá do interior da Bahia, por exemplo, para vir para se deslocar para a capital, por entender que na capital ele vai ter mais visibilidade, mais espaço. Exatamente. Ele tem que fazer cultura lá, no meio ambiente dele. Ele vai no território dele, porque ele está valorizando a cultura dele. Exatamente. A manifestação dele. Isso é incrível. Exatamente. A dimensão disso, Silvio, é
é fora do comum. Por isso que eu digo que por esse ambiente da cultura que a gente está inaugurando no Brasil, com todas essas leis, com marco legal, com lei Cultura Viva, é inaugurar um próprio, até mesmo um novo ambiente social no Brasil. Eu acredito muito nisso. Porque na medida que você valoriza as manifestações territoriais, na medida que você valoriza os territórios, você potencializa o território, potencializa as pessoas e mantém as pessoas nos seus territórios, produzindo e crescendo. Eu acredito muito nisso e vou dar um testemunho para a gente está chegando no finalzinho aqui, mas eu vou dar um testemunho disso, de uma reunião que eu participei, uma reunião preparatória, fevereiro ou março desse ano, uma reunião preparatória que antecedeu a implantação da lei Paulo Gustavo. Né? E que foi lá no espaço do Mestre Dengo, no Raiz de Aruanda, e eu fui chamado para uma reunião e eu fui lá. Eu gosto do ambiente da cultura, já militei como proponente, como quem fazia projetos, enfim. E quando eu cheguei lá, eu fiquei assim feliz, né? Surpreso de maneira positiva, com a quantidade de jovens proponentes, com ideias fervilhando a cabeça. É incrível. Uma diversidade étnica, de gêneros, de tendências, de formas de vida, de visões de mundo, e foi formada uma grande roda para discutir os andamentos que se dariam à lei, e as pessoas já ali discutindo ideias, esboçando projetos. Isso. E muita gente jovem. Então você vê o seguinte, a cultura é capaz de virar o jogo. Ela é capaz de, uma vez implantada no seio de uma sociedade, de uma comunidade, ela é capaz de, talvez a maior rival de uma realidade social de uma comunidade, mais do que a farda e o armamento do Estado, é a capacidade que a cultura tem de virar o jogo. É isso mesmo. E é esse exemplo que nós estamos vivendo no ambiente, por exemplo, do Estado de Janeiro, de São Paulo, que à medida que essas comunidades estão se potencializando, você vê a Zona Oeste do Rio de Janeiro, você vê não só o interiorzão cá, que tem cidades pujantes, né? Mas nossa, o que a cultura está fazendo, que é manifestações. Você anda por aqueles lugares, você passa por aquelas pessoas, você fala assim, ué, que é isso aí? Parece que você está, talvez fazendo uma comparação péssima, né? Mas assim, isso aqui parecem negros americanos em grandes eventos de cultura, de cinema, de teatro, Sim. Fica assim, gente bonita, gente com uma energia. Parece aquela revolução do Harley dos anos 50, né? Isso, exatamente, é fora do comum. E a mesma coisa que acontece em Macaé. Eu não posso esquecer, eu falei de ambientes, de territórios culturais, não posso esquecer, senão daqui a pouco ele até me cobra também, lá do pessoal do movimento do rap, da rua, lá do Rap da Ponte. Rap da Ponte, a galera. Da Praça da Glória. Aqui no Cineclube que o pessoal faz ali. Sim. Né? Então, assim, que também são manifestações incríveis, é um território magnífico. Fica lá o Cap, você deve conhecer Cap, ali, filho do nosso amigo ali da lanchonete. Fica ele ali, o coleguinha dele, o Rata, ralando para conseguir fazer aquilo no amor, na cara, na coragem, tá certo? Quando, eu vou falar né? Um cara de gestão, que tem um caco de gestão, eu só olho aquilo ali, eu falo assim, pô, eu sou o cara da cultura em Macaé, vem cá, gente. Fica aqui, vamos embora aqui. Não quero que vocês fiquem submetidos a mim, não. Quero. O que vocês precisam? Vamos lá, é som, é isso, aquilo. Vamos trabalhar, vamos ver, vamos arrumar isso aqui, vamos preparar esse ambiente. Faz acontecer aí pra gente. Vamos fazer isso acontecer. Faz bem feito. Vem cá, não ficou bom, não. Precisa ajeitar isso, precisa ajeitar aquilo. Vamos lá. Se nós tivermos isso, é um jogo, a gente vira o jogo, bonito. Gilberto. Nossa, a gente fala demais, né? A gente fala, mas você já está convidado para o próximo. Redes sociais do Grupo Acto, do Rinha das Artes, quem quiser chegar junto, conhecer. Aqui, você é empreendedor, é comerciante, é gerente de uma grande empresa, quer doar uns galões de tinta, quer doar um material, quer doar um pano preto novo pro Grupo Acto lá, para a Rinha das Artes, você fica à vontade para fazer isso. Quer conhecer a Rinha, quer ir lá, quer fazer alguma coisa na Rinha, tá aberto. Também. Obrigado, Silvio, isso é muito importante, né? Espaços como o nosso vivem muito forte de doações. Sim. E sempre viveram assim. Sim. Então, realmente, para quem está nos ouvindo e para quem puder reproduzir o que a gente está ouvindo, ajude-nos mesmo. Brevemente a gente vai estar com um ambiente de doação, mas ainda assim a gente precisa de
mesmo de coisas para viver. Estamos agora lá tendo que fazer a reforma de 2 salas nossas. Já comecei. Fulano, me ajuda. Fulano, ajuda aí. Você imagina, material elétrico, material de iluminação, você precisa daqueles spots apropriados. Nós ainda passamos isso. por 2 problemas nos últimos 2 anos, que foram aqueles famosos assaltos em Macaé de fios, né? Roubaram a Rinha, roubaram o Cineclube, roubaram o Teatro de Macaé, pegaram fios. Nós tivemos um prejuízo de R$40 mil. Caramba. 40 milhões é uma cifra milionária para a gente. Hein? Então, quem puder nos ajudar, realmente, a gente está disponível para receber. A Rinha e o Grupo Acto estão no Instagram, no Facebook? Estão no Instagram, procurar Grupo Teatro Acto, que está lá. A Rinha, a gente não tem muitas redes sociais para não dividir muito, então tudo que acontece na Rinha e dos outros projetos tudo no ambiente só. No Grupo Teatro Acto. Então, é só procurar Grupo Teatro Acto no Instagram. O nosso WhatsApp é 22 99728 0030. Até o mês que vem ainda vai ser esse, mas depois a gente divulga o próximo. E você sabe, a Rinha das Artes está ali na rua Dr. Júlio Olivier, esquina com a Teixeira de Gouveia. Tranquilíssimo. Coração da cidade, gente. É isso mesmo. Um espaço... Eu acho que ali tem uma cara de espaço alternativo de cultura e que eu acho que ele não deve perder essa cara de espaço alternativo nunca. Isso. Aquela coisa ali muito bonita. As pessoas se apaixonam pela Rinha do jeito que ele é. Exatamente. Todo mundo que vai lá, olha, entra aí e fala assim, mas é assim? Eu falei, é assim. Nossa, aí a gente vai contar a história, mostrar as fotos de como era antes, quando era Rinha de Galos mesmo. Sim. Toda a transformação que a gente fez, a pessoa fala assim, nossa, que incrível. E eu falo assim, pode ficar melhor. É só o dinheiro chegar e ele vai chegar porque a gente está correndo atrás disso. Só depende de uma grande corrente, de uma grande sinergia positiva em favor da cultura, não é isso, Gilberto? Sim, exatamente. Gilberto Alves, obrigado pela tua presença aqui no Culturando. Eu te agradeço muito a aula que você deu aqui. Opa! Já fica convidado para uma próxima oportunidade, tá bom? Vamos vir falar aqui sobre alguns temas de cultura que são muito importantes. Se você tiver alguns espaços, a gente vai te falar sobre democracia cultural, financiamento da cultura, podemos falar sobre institucionalização da cultura. Temos a questão hoje que a gente não pode esquecer do ambiente tecnológico interferindo na cultura fortemente. A cultura hoje não é só uma cultura de manifestação, mas ela é também digital. Muito Isso aí dá outro programa. Dá outro programa. Então temos muitos temas legais. Apareceu uma coisa que você acha interessante, convida, eu estou me preparando para isso mesmo. Com certeza, será convidado sem dúvida alguma, valeu pela tua presença. Gente, é isso, Culturando é isso, a gente falar de cultura, mas falar também de política cultural, de políticas afirmativas de cultura, porque a gente acredita que é isso que pode movimentar e mudar a realidade de muitas comunidades nesse nosso Brasil e na nossa cidade também. Eu agradeço muito a sua audiência, peço que você compartilhe o nosso podcast, que você indique aos amigos, assine o canal, porque só assim o algoritmo do YouTube vai poder mostrar a gente para mais gente, para falar de digitalização de ambiente virtual, né? A gente tem que ser visto por muita gente para esse conteúdo chegar para todo mundo, tá bom? Agradeço muito a sua audiência, temos um encontro marcado na próxima edição. Até lá!